Hello, my friends! Tudo bem com vocês? E vamos a mais um vídeo do canal. E hoje é um vídeo de casos. Eu já fiz essa make. Confesso que eu ia fazer uma make simples e acabei extrapolando, perdendo a mão aí. Fiz uma make um pouquinho mais tchan, mas eu gostei. Ficou bonita. Vai sair aqui no canal, se já não saiu. Se saiu, eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Acho que é aqui. Vou deixar aqui em cima pra vocês. E aí vocês podem ir lá e assistir o vídeo dessa make. E eu finalmente achei a cor da minha base. Então, se você quer ir lá assistir, assiste aqui tudo primeiro e no final você vai lá assistir. Tá bom? Combinado? Gente, hoje o caso de hoje, ele é um caso que ele mexeu muito comigo por envolver crianças. Então, se você tem problemas aí de ouvir sobre assassinato de crianças, eu vou pedir pra vocês não assistirem esse vídeo. Mexeu muito comigo na época. Foi um momento que eu tava tentando engravidar e eu fiquei sabendo desse caso e mexeu muito comigo. É triste saber que muitas pessoas tentam engravidar, tentam ter filho e esse cara simplesmente fez o que fez. Mas não quero contar toda a história agora, vou começar a contar e é isso, gente. Os assassinatos da família Watts. Ocorreram nas primeiras horas da manhã de 13 de agosto de 2018 em Frederick, Colorado, nos Estados Unidos. Então deixa eu tentar contar um pouquinho da história para vocês entenderem o que aconteceu. Esse cara ele era casado, tinha 2 filhas, a esposa estava grávida e ele tinha uma amante. Ele decidiu que não estava mais feliz e queria dar um jeito de se livrar da mulher e das filhas. Essa mulher tinha uma amiga muito próxima que trabalhava inclusive com ela e que ela chegou de viagem de madrugada, juntas as duas, e ela desapareceu no dia seguinte e essa melhor amiga foi quem chamou a polícia, foi quem foi na casa, bateu na porta, viu que ninguém respondia, o chinelo dela tava ali, o carro dela tava na garagem, então eles queriam saber o que tinha acontecido com ela. Ela liga pro marido dela, pergunta sobre ela. Ele falou, olha, eu saí de casa, ela tava em casa. E ela liga pra polícia, a polícia vem tentar arrombar a casa, arrombar a porta pra ver se às vezes a mãe tá passando mal dentro de casa, mas nenhuma das crianças respondia. E aí esse cidadão, ele deu entrevista pra televisão, falou que se alguém tivesse alguma informação da mulher pra avisar ele, que ele tava desesperado atrás da família, que ele não sabia onde a esposa e as 2 filhas estavam. E ele deu entrevista pra televisão. Os policiais foram nos vizinhos pra ver as câmeras. Gente, assim, foi um negócio inacreditável o que aconteceu. Mas tá. Ele foi entrevistado pela polícia e ele negava, ele passou pelo teste de polígrafo. Tá coçando alguma coisa aqui. Ele fez o teste de polígrafo e ele reprovou. E eles ficaram insistindo, você tem que contar pra gente o que tá acontecendo, você tem que contar o que aconteceu, o que você fez. Chamaram o pai dele foi até a delegacia. E quando o pai dele decidiu conversar com ele, foi aonde ele contou tudo o que aconteceu, tá? Eu vou contando pra vocês e o que eu lembrar de detalhes eu vou falando conforme a gente vai conversando sobre esse crime. Chris Watts, o nome dele é Christopher Lee Watts. Nascido em 16 de maio de 1985, admitiu ter matado sua esposa grávida. Ela estava grávida de um menino que ele sempre quis. Tem no YouTube, tem no Facebook vídeos dela contando pra ele que estava grávida. Ele super feliz, porque ela era que nem eu, assim, que fazia vídeo pro YouTube, vídeo pro Instagram, pro Facebook. Acho que ela fazia parte de um grupo de perder peso, de exercícios em casa e tal. Eles eram desse tipo de cuidar muito da saúde e tal. E ele admite que matou a sua esposa grávida. O nome dela é Shannon, ou depende de como você pronuncia, mas é Shannon. Catherine Watts, nascida em 10 de janeiro de 1984,
E ele matou ela por estrangulamento. Suas filhas, Bella, de 4 anos, e Celeste, de 3, morreram asfixiadas por sufocamento. Watts, então, descartou os corpos das suas filhas em um tanque de óleo e enterrou a sua esposa em uma cova rasa em seu local de trabalho. Ele trabalhava com esse negócio de tanque de óleo, alguma coisa assim, e nesse lugar onde ele enterrou a esposa e colocou os corpos das meninas, eram 2 tanques de óleo grande, ele colocou elas ali e a mulher ele enterrou nesse mesmo local. Ele se declarou culpado em 6 de novembro de 2018 de várias acusações de assassinato em primeiro grau, como parte de acordo judicial, quando a pena de morte foi removida da sentença. Ele foi condenado a 5 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, 3 a serem cumpridas consecutivamente e 2 a serem cumpridas simultaneamente. Então ele fez um acordo de se considerar culpado para não pegar a pena de morte, que é uma coisa que eles fazem muito aqui nos Estados Unidos. Vou falar um pouco sobre o casal. Christopher Lee e Shanann Watts eram nativos de Spring Lake, na Carolina do Norte. Eles se conheceram em 2010 e se casaram no condado de Mecklenburg em 3 de novembro de 2012, de acordo com os registros online. Eles tiveram 2 filhas, Bella Marie Watts, nascida em 17 de dezembro de 2013, e Celeste Catherine Cece, como eles chamavam ela, nascida 17 de julho de 2015. A família morava em uma casa de 5 quartos em Frederick, Colorado, comprada em 2013. O casal declarou falência em 2015. Chris Watts era funcionário da Anadarko Petroleum, enquanto Shanann era uma representante independente da empresa Marketing Multinível, vendendo um produto chamado Thrive. No momento de sua morte, ela estava grávida de 15 semanas de um filho que eles chamavam de Nico Lee Watts. Sua data de nascimento seria 31 de janeiro de 2019. Desaparecimento. Shanann voltou para casa de uma viagem de negócios ao Arizona por volta de 1h48 do dia 13 de agosto de 2018. Depois de receber uma carona de um amigo, a colega Nicole Utoff, guarde esse nome Nicole. Chris estava em casa com as crianças. Chris é ele, tá? É o marido. Mais tarde naquele dia, Shanann e as 2 crianças foram dadas como desaparecida por Atkinson, Nicole, que ficou preocupada quando Shanann voltou de uma consulta e não retornou suas mensagens de texto. Então a amiga mandava mensagem e ela não respondia. Depois que Shanann perdeu uma reunião de negócios, Nicole foi para a casa dos Watts, aproximadamente 12h10. Quando a campainha e as batidas não foram atendidas, ela bateu na porta, chamou, ligou e nada, ninguém respondia. Chris, que estava no trabalho, quando elas viram que não havia resposta, ela ligou para o Watts. E o Chris, ele estava no trabalho, então ele ligou para a polícia. E nisso, um oficial da polícia chegou na casa. O policial chegou, era 1h40 da tarde, só que ele não podia entrar sem autorização do Chris. E diz que ele levou muito tempo para chegar na casa, até o momento em que a Nicole ligou para ele dizendo que a esposa não estava respondendo as mensagens, não estava atendendo a porta. Esse trajeto do serviço dele até chegar em casa levou muito tempo. E o policial começou a ficar irritado. Tem esses vídeos no YouTube, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo para vocês, mas é tenso. Ele entra dentro da casa junto com o policial revista toda a casa, faz várias perguntas para ele, ele fala que ele não tem ideia
por que ela sumiu, aonde ela tá. E aí, de repente, ele aparece com o telefone dela. Não se sabe nem da onde ele tirou, mas o policial tem uma câmera no peito e tá gravando tudo, todos os passos dele e tal. E eles começam a suspeitar ali. Mas como eles não têm prova nenhuma, eles deixam a coisa desenrolar. Durante a verificação do bem-estar, ele deu permissão ao policial a revistar a casa, mas não havia sinal de Shanann e das suas filhas. Os pesquisadores descobriram a bolsa de Shanann contendo seu telefone e as chaves. O carro dela, que ainda continha os assentos infantis, estava na garagem e sua aliança de casamento foi encontrada na cama do casal. Então, assim, ninguém sai de casa sem bolsa, sem celulares, com 2 crianças e simplesmente decide que vai, né, gente? Não dá pra entender, né? O FBI e a polícia juntaram-se à investigação no dia seguinte, 14 de agosto. Chris inicialmente disse à polícia que não tinha ideia onde Shanann estava, nem Bella e nem Celeste. Ele não sabia onde que elas poderiam estar. Ele disse que não via sua esposa desde as 5h15 da manhã, quando saiu para trabalhar. Ele deu entrevista para as estações QMGH-TV, QUSA-TV e fora da sua casa, implorando pelo retorno da sua família. Policiais com cães puderam ser ouvidos durante a entrevista. Também tem a entrevista dele aqui. Quem aí entende um pouco de inglês que quiser assistir, o link vai estar aqui embaixo. Prisões e acusações. Chris Watts foi preso no final do dia 15 de agosto de 2018. De acordo com a declaração de prisão, Watts falhou no teste polígrafo, que foi o teste que eu falei pra vocês. E posteriormente confessou o assassinato de Shanann. Ele pediu para falar com seu pai antes de confessar. Então ele pediu para chamar o pai, e aí ele confessou pro pai, e os policiais estavam ouvindo. Mas antes disso, gente, eles interrogaram a amante, eles descobriram que tinha um monte de coisa por trás dessa história, e o nome da amante era Nicole, o mesmo nome da melhor amiga da Shanann, da esposa dele. De acordo com o depoimento, Watts estava tendo um caso e alegou ter pedido a separação de sua esposa. Durante a investigação, ele afirmou que Shanann estrangulou as crianças em resposta ao seu pedido de separação, e em um acesso de raiva, ele a estrangulou e transportou os 3 corpos para um local remoto de armazenamento de óleo onde trabalhava. Então, o pior pra mim de tudo isso foi que ele falou que queria se separar dela. A versão dele é que ele queria se separar dela. Ele avisou pra ela que queria se separar. E ele disse que num momento de raiva ela estrangulou as 2 meninas. Jamais. Se você viu os vídeos dessa mulher, o quanto ela ama essas meninas, ela jamais estrangularia as crianças. Jamais. E aí, tipo assim, então quer dizer que a sua mulher estrangulou suas 2 filhas, você estrangula ela e você enterra as 2 filhas num tanque e enterra a sua esposa num terreno do lado, e você não liga pra polícia? Você não entra em contato com a polícia? Você não pede pra polícia vir? A minha esposa matou as minhas 2 filhas e eu acabei de matar ela? Não, gente, essa história não colou. Todo mundo sabe que essa história não colou, né? As autoridades localizaram os corpos da família de Watts na propriedade de seu ex-empregador, a Anadarko Petroleum, em 16 de agosto. Watts foi demitido do seu emprego em 15 de agosto, dia da sua prisão. Os corpos das crianças foram encontrados escondidos no tanque de óleo. Gente, isso pra mim é o mais dolorido. Eu não quero chorar nesse vídeo, então eu vou me segurar bastante, tá? Mas eu não consigo imaginar a cena dele colocando as 2 filhas num tanque. Sabe? Não me entra na cabeça. Porque até falei pro meu marido assim, quando é um casal, a sua esposa, o seu marido, não é certo você matar uma outra pessoa. Mas no momento de raiva, no momento de
de fúria, a gente perde a nossa sanidade, a gente acaba matando. Mas um filho nosso, eu acho que não tem como, sabe? O amor que você sente por aquelas crianças não deixa você fazer nenhum ato cruel assim. E ele fala nas entrevistas, tem entrevistas que ele fez depois na cadeia, que ele fala que quando ele matou a primeira menina, a segunda olhou pra ele e falou: "No, daddy." Tipo, não, pai, não faz comigo, sabe? Então, eu não consigo entender como que conseguiu chegar a esse ponto. Beleza, você tá com outra amante, você quer viver sua vida? Tranquilo, entendo? Vai viver sua vida. Separa e vai viver sua vida. Você não precisava matar a sua esposa e as suas duas filhas, e ela tava grávida de 15 semanas. E ela engravidou, ela sempre tem gravidez de risco, e ela engravidou pra fazer uma vontade dele, que era ter um menino. Então, gente, eu não consigo. Pra mim é o pior. A pior parte é a das crianças, sabe? Lógico, eu sinto muito por ela também, mas a das crianças, assim, é onde me choca mais. Mas vamos continuar. Então ele foi acusado de todos os assassinatos em primeiro grau, incluindo uma acusação adicional por criança citada como morte de uma criança que ainda não tinha completado 12 anos de idade. A fiança dele foi de 5 milhões e Watts foi condenado a permanecer na prisão até que 15% fosse pago. Ele prestou a quantia necessária e foi liberado dia 1º de setembro. De acordo com o FBI, casos como o de Chris Watts são raros, porque aniquiladores familiares geralmente cometem suicídio após os assassinatos. E ele não, ele continuou vivendo normalmente, ele deu entrevista na televisão procurando pelas crianças, pela mulher, ele mandava mensagem pra amante. Eu não sei nem como que ele conseguiu dormir dentro da casa depois de ter feito tudo isso. Em uma entrevista com o Dr. Phil, o advogado de Watts afirmou que ele confessou ter matado Shanann após uma discussão sobre o divórcio. Durante o assassinato, Bella entrou. Watts então disse à filha que sua mãe estava doente. Ele carregou o corpo de Shanann na parte de trás do seu caminhão de trabalho e suas filhas sem assentos de carros atrás. Ele sufocou as duas crianças, uma após a outra, com o cobertor no banco traseiro da sua caminhonete. Então ele matou a mãe, colocou na caminhonete, na parte traseira da caminhonete, botou as crianças na segunda fileira da caminhonete, levou as crianças até o local e ele as estrangulou lá. Chris Watts se confessou culpado dos assassinatos em 6 de novembro. A pena de morte não foi representada pelo promotor judicial a pedido da família de Shanann, que não desejava mais mortes. Eles apoiaram a decisão de aceitar o acordo judicial. Em 19 de novembro, Watts foi condenado a 5 penas de prisão perpétua, 3 consecutivas e 2 concorrentes, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele recebeu um adicional de 48 anos pela interrupção ilegal de gravidez de sua esposa e 36 anos por 3 acusações de adultério de um cadáver. Depois disso, Watts teve sua fiança de 5 milhões revogada e foi imediatamente devolvido à custódia. Então ele foi preso. Em 3 de dezembro de 2018, Watts foi transferido para um local fora do estado devido às questões de segurança. Em 5 de dezembro de 2012, ele chegou a Dodge Correctional Institution, uma prisão de segurança máxima em Wisconsin, para continuar cumprindo sua prisão perpétua. Sabe, assim, eu segui tudo, eu vi todos os vídeos sobre esse caso, eu assisti todas as entrevistas dele, e nada justifica, nada me faz entender o porquê que ele fez isso com essas crianças, o porquê que ele matou a mulher dele. Eu acho que eu nunca vou conseguir entender.
Então, a amante dele, a Nicole, ela tá sob proteção agora do FBI, né? Ela tem outro nome e tal, mora em outro lugar. Mas ela deu entrevista e ela falou da mudança de comportamento dele no dia do assassinato. Também contou como ele era frio, como mesmo tendo assassinado as crianças e a esposa, ela disse que ele não deixava demonstrar isso. E em 26 de janeiro de 2020, desse ano, a Lifetime lançou um filme chamado Chris Watts, Confessions of a Killer, como parte de um longa-metragem Ripped from the Headlines. O filme é estrelado por Sean Klein como Chris Watts e Ashley Williams como Shanann. Isso é a Kiki. Come on. Fala oi, Kiki. Fala oi, meu criança. Fala oi, meu amor. Fala oi aqui, ó. Fala oi, gente. Ela é tão preta que não dá nem pra ver. Fica aqui quietinha, tá? A família de Shanann se manifestou contra o filme. Eles disseram que a família não havia sido consultada sobre o filme e não sabia se sua realização até que já estivesse em produção. Eles disseram que não estão ganhando dinheiro com isso e temem que isso apenas aumente o assédio online que já haviam recebido. Outra coisa também bem maluca foi que ele recebeu várias cartas na cadeia de mulheres que estavam apaixonadas por ele, que queriam casar com eles. Aqui tem muito disso, gente. Kiki! Aqui tem muito disso, sabe? Assim, o cara vira um assassino, as mulheres mandam carta pra eles na prisão, as mulheres se apaixonam, casam. A mesma coisa aconteceu com o Ted Bundy, que é uma história que eu vou contar aqui um dia também. Só que essa história pede um pouquinho mais de estudo, porque ela é mais longa, ela é maior. Mas eu fiz assim um resumo desse assassinato dessas famílias. Vou mostrar foto aqui pra vocês também, como eu sempre faço. E essa foi uma história assim que me emocionou muito. É uma história que me emocionou muito, me deixa muito triste em saber que, né, essas vidas foram ceifadas pelo próprio pai, pelo próprio marido. E imaginar que uma pessoa consegue ser tão horrível assim. Mas se vocês quiserem assistir a entrevista com ele, se vocês quiserem assistir tudo desde o começo, o documentário, eu vou deixar tudo aqui. O vídeo onde aparecem a polícia entrando na casa, vídeo dele dando entrevista pedindo para quem tiver informações avisar, o documentário, vou postar o link das entrevistas dele na cadeia, vou postar link do vídeo dele chegando na cadeia, tudo que eu puder colocar, vou colocar aqui pra vocês, mas esses são todos em inglês, porque eu não achei nada em português dele. Até o que eu li aqui foi coisas que eu tive que traduzir para português para poder ler para vocês. Então me desculpem se não ficou bem claro as coisas, mas é uma história chocante, é uma história triste. Mas é isso, gente. Eu não vou pedir pra vocês deixar joinha nesse vídeo, porque eu sei que não é um vídeo interessante, não é um vídeo legal, é triste, né? Mas eu vou pedir pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscrever aí no canal pra me ajudar, pra me dar uma força. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!